Oi, colega, tudo bem? Hoje eu recebi uma mensagem de uma colega médica me perguntando como é que ela podia fazer o marketing dela e dizendo que ela tinha um pouco de receio e preocupação para fazer marketing, né, para fazer divulgação, para fazer conteúdo. E eu entendo muito bem, esse receio ele vem assim desde o início, desde a faculdade de medicina. Na verdade, o que acontece é que o médico ele não é preparado para, digamos assim, mostrar o seu trabalho, né, para o público de um modo geral. E é importante que o médico mude um pouco seu pensamento, abra um pouco sua mente. Hoje a gente fala muito na questão da mídia, né, do marketing médico e do serviço, de oferecer os serviços. O médico ele não deixa de praticar, de oferecer um serviço para o paciente. Logicamente, tudo dentro da ética, dentro dos bons princípios da medicina, dentro dos estudos, que o médico passa 6 anos na faculdade, então o estudo é muito grande, muito extenso, é o principal, quer dizer, você tem que estar aí estudando, né, no dia a dia. Só que você, ao mesmo tempo, tem que abrir a tua mente para o seguinte: daqui a pouco você vai estar no mercado de trabalho, você vai ser funcionário de algum local, ou de um hospital, ou de uma clínica, ou até mesmo do serviço público, ou você vai ser o seu próprio patrão, a gente pode chamar assim, se você optar por construir um consultório, né, fazer uma clínica, ou trabalhar realmente no consultório particular, às vezes dividindo com algum colega um espaço, alguma coisa do tipo, e fazendo a residência, ou trabalhando no setor público, nas emergências, nos plantões, e mesmo assim começando a desenvolver teu consultório. Então são várias estratégias, vários caminhos que você pode seguir quando sair da faculdade. E essa colega que me perguntou sobre marketing, ela tinha muito receio, inclusive, dos outros colegas. O que os outros colegas iam achar, o que os outros médicos iam pensar dessa iniciativa dela de fazer algum tipo de propaganda sobre os serviços que ela oferece. E eu conversei com ela, eu expliquei para ela que é normal que ela tenha esse receio, provavelmente você também deve ter algum tipo de receio com relação a isso. É muito normal que isso aconteça. É normal porque isso não é ensinado na faculdade, você não tem nenhuma matéria que te ensina a desenvolver estratégias, por exemplo, de marketing, de mostrar o teu serviço. E algumas pessoas deturpam um pouco essa questão da palavra do marketing. Então parece que essa palavra ela tem uma conotação ruim. E não é assim, não tem nada a ver. O marketing ele é uma estratégia, ele é uma coisa que pode ser feito pelo profissional. Logicamente que existe a ética, existe o que pode ser feito e o que não pode. O importante é que você consiga divulgar teu trabalho, você consiga chegar até onde teu paciente está. Se você não chega até onde está a atenção do teu paciente não vai te conhecer, ele não vai saber de você, ele não vai saber o que você oferece e ele também não vai, com isso, chegar no teu consultório. Então é importante que você esteja presente onde está a atenção do teu paciente, até para você poder ajudá-lo com o teu trabalho, oferecendo o teu conhecimento para acabar com alguma dor dele, ou amenizar alguma dor dele, ou dar alguma solução para o teu paciente. Então é importante que a gente tenha esse papel de fazer com que a informação chegue até o paciente. Muita gente pesquisa coisas na internet e às vezes encontra coisas que não têm qualidade. E aí você está aí cheio de conhecimento, estudando no dia a dia, vendo as doenças no dia a dia e fica receoso de mostrar isso, de falar sobre isso com pessoas que estão precisando do teu serviço, do teu trabalho, do teu conhecimento. Então, procura tirar um pouco essa mentalidade, procura pensar de maneira diferente e procura estar presente no local onde o paciente está colocando a atenção dele. Isso é no mundo digital, não tem como ser diferente hoje. O médico não pode se ausentar do mundo digital. Eu acho que todos estamos no mundo digital. Você provavelmente, se você está me vendo, é porque você está no mundo digital. Então você deve ter as suas contas aí nas redes sociais. E nesses locais você pode sim
desenvolver um trabalho bem legal, mostrar o teu trabalho, mostrar o teu serviço para outras pessoas, oferecer o teu serviço e ajudar muita gente. Vocês não têm ideia do impacto do digital, do impacto das mídias sociais. Então, você pode impactar positivamente muitas pessoas. Você, por exemplo, fazendo uma live, conversando sobre algum tema, você não imagina quantas pessoas podem estar te assistindo ao mesmo tempo, quantas dores, quantas soluções você não pode estar levando para várias, milhares, milhões de pessoas ao mesmo tempo, com algum conteúdo, com algum vídeo, com algum texto, enfim. Então é importante que você esteja nas mídias sociais. Então, o que eu queria falar hoje para vocês é o seguinte, é que assim como essa colega aí tem esse receio, muitos médicos, eu diria que a maioria dos médicos, inclusive os médicos mais antigos, mais velhos, que já se formaram há um tempo, e muitos estudantes, né, que estão aí na faculdade, eu sei que tem esse receio, sofrem com esse receio, com esse medo de como os outros profissionais vão ver, né, o que ele está fazendo, e acabam se travando, acabam que não entram nas mídias sociais, não demonstram o seu trabalho, não oferecem o seu serviço e, infelizmente, ficam realmente desconhecidos por parte da população do paciente que precisa dos serviços dele. Então vamos mudar a mente, vamos pensar um pouco sobre isso, vamos refletir um pouco sobre isso e começar a desenvolver estratégias para que você realmente entre nesse mundo do digital, que eu tenho certeza que você vai contribuir, vai ajudar muita gente. E falando nisso aí, muitos médicos, né, como eu falei, eles se encontram aí no que eu diria ser uma sinuca de bico, né? Para quem joga aí sinuca ou bilhar, sabe o que eu estou falando. Quer dizer, sinuca de bico por quê? É aquela situação que você se encontra às vezes e que você não vê saída. Então você está no momento do jogo ali, que seria a tua profissão, a tua vida, e as coisas às vezes não estão indo muito bem, e você se encontra numa situação que às vezes você não vê saída, você olha para todo lado e você não vê saída. Então é quando a gente fala aí que você está numa sinuca de bico. Só que não é bem assim, a gente sabe que assim como na sinuca de bico, existe sim uma maneira de sair dessa sinuca de bico, uma maneira de fazer as coisas às vezes diferentes para conseguir um resultado diferente. Eu sempre falo que, você já deve ter escutado essa frase, não adianta a gente querer resultados diferentes se a gente faz tudo igual. Então, para obter resultados diferentes, a gente precisa ter estratégias e atuar de uma maneira diferente também. Então, dentro dessa questão da sinuca de bico, né? Dessa situação que você não encontra saída, que você acha que não tem jeito, que o jeito é permanecer daquela maneira, se for uma maneira que não está legal para você, não está legal para a tua vida, está custando às vezes uma qualidade de vida, está custando às vezes momentos com a tua família, é interessante que você vá atrás sim de uma solução. E eu vou te trazer alguns pontos aqui que eu acho muito importantes e muito interessantes para você consiga sair dessa situação, que você consiga melhorar a tua qualidade de vida, desempenhar a medicina que você sempre quis, com muita qualidade, com muito respeito ao paciente, tendo tempo para o paciente, tempo para você, para a tua família, que isso é importante também. Nós somos seres humanos, né? Então, assim, nós merecemos ter um tempo para a nossa família, para as pessoas que a gente ama e, por que não? Assim como toda profissão, nós merecemos também ser valorizados pelo trabalho que a gente faz. Enfim, a gente desenvolve um trabalho aí que exige muito da gente, então, assim como qualquer outro trabalhador, eu acredito que a gente merece ser valorizado. Então, eu quero trazer aqui 8 pontos para você, que eu pensando realmente, cheguei aí nesses 8 pontos. Lógico que existem muitos outros pontos, mas eu quero deixar isso bem marcado aqui. Então, eu vou falar 8 pontos aí que você pode fazer para te ajudar a sair dessa sinuca de bico. Então, o ponto número 1, eu diria, quando você acabar a faculdade, que você for pensar em questão de investimento, muitos de vocês
pouco tempo depois de acabar a faculdade já vão estar empregados. Às vezes, o caminho comum que eu sempre falo, que 90% dos médicos seguem e que você vai acabar seguindo, às vezes é iniciar o trabalho fazendo plantão durante a semana, fim de semana, trabalhando em emergências ou trabalhando, atendendo em postos de saúde. Então, normalmente 90% dos médicos iniciam dessa maneira, fazem algum concurso, alguma coisa, e iniciam dessa maneira. Então, o ponto 1 seria o seguinte: você deve trabalhar para investir. Então, se você tem a ideia de realmente investir no teu consultório particular, fazer estratégias, né, bolar um consultório particular, o que você tem que fazer no início da tua carreira, quando você estiver no teu plantão, quando você estiver no teu posto de saúde trabalhando? Você tem que realmente procurar fazer aquele trabalho e pegar um percentual daquele salário que você vai receber. Normalmente é um bom salário, o médico ele ainda recebe bem comparado com outras profissões, recebia mais, eu já falei isso em outros vídeos, já desvalorizou bem, mas ainda assim é um salário considerável e que você deve, ao receber esse salário, boa parte desse salário você deve investir em consultório particular, numa clínica, num aluguel de um espaço ou iniciar projetos para construir um local, se for o caso, né? Às vezes comprar um terreno, começar a construir um local, alguma coisa. Isso é de suma importância, que você utilize realmente um valor disso aí para você começar a investir em consultório particular, pensando sempre, claro, que a tua meta em algum momento, fazer a transição. O que eu chamo de fazer a transição? É realmente largar o setor público, largar plantão, largar esse tipo de trabalho e ficar direcionado no consultório particular. Se você tem esse plano, essa ideia, então você deve, desde o início, começar a investir nisso aí. Então, pegar um percentual do que você vai receber e fazer esse tipo de investimento. E não gastar em outras coisas, começar a fazer muita conta, porque isso vai te deixar engessado, vai de alguma maneira te escravizar, e aí você não vai conseguir fazer investimento no lugar que você tem que investir. Então, ponto 1, trabalhe para investir. Ponto 2, no início da sua carreira, procura trabalhar e fazer as suas coisas com o menor custo possível. Então, no início, é muito importante você poder fazer o seguinte, você ter o menor custo possível. Então, eu diria que como o segundo ponto é esse: quando você for fazer um investimento, faz um investimento, logicamente tem que ser uma clínica, um local bem apresentável, com uma recepção bem apresentável, que tenha um certo conforto para o paciente, mas que você vai conseguir no início, até porque não vai ter toda aquela clientela, você vai estar iniciando, muitas vezes você não vai precisar nem de secretária, você mesmo vai conseguir agendar os teus horários ali no início, nos primeiros meses. Se precisar de uma secretária às vezes vai dar conta de atender 3, 4, 5 médicos. Se você junta com colegas teus, por exemplo, da faculdade, onde todos estão iniciando a carreira, né, onde todos estão ali com seus primeiros clientes, fazendo uma certa estratégia de marketing, mostrando o serviço aí nas redes sociais, falando a respeito do seu interesse na medicina, vocês nesse início vão ter muito tempo e podem realmente, em muitos casos, com uma secretária começar esse trabalho no consultório particular. E aí, se tiver 3, 4 colegas, vocês vão dividir o pagamento desse funcionário, então os custos vão ser menores. Por isso que uma excelente estratégia no início é realmente você desempenhar isso aí com outros profissionais, com outros colegas junto com você, porque aí você vai estar dividindo os custos, né, entre todos, e isso vai ser muito interessante para todo mundo. Então pensa nisso aí, dividir os custos e iniciar com o menor custo possível. Às vezes a pessoa está no início da carreira e o que faz? Um consultório muito moderno,
muito bonito, realmente para aquele público AAA, e o custo é muito alto. A gente sabe que hoje em dia construção, funcionário, tudo custa muito caro. E aí você vai acabar que você vai ter que fazer muito plantão, né, dispor do teu tempo para realmente ganhar mais dinheiro e pagar os teus custos, e com isso você não vai ter tempo para o consultório. Você precisa ter tempo. Você precisa ter momentos ali que, até pelo fato de você ter começado, vai te ajudar. Você não vai estar ainda, né, com a agenda cheia, você está começando, então você precisa ter um tempo para você pensar nas estratégias, para você fazer conteúdo, fazer vídeos, fazer texto, enviar mensagens para os pacientes, enfim, né, desenvolver o teu trabalho para que o paciente chegue até você e te encontre nas redes sociais, nas pesquisas que ele for fazer. Muitos pacientes pesquisam, dor nas costas, vai lá no Google, né, se for, aí encontra o ortopedista, ou outra coisa qualquer, vai lá e encontra a pessoa. Então, é interessante que você tenha esse tempo, disponha desse tempo para você organizar a tua vida. Então, lembra disso, início de carreira, menor custo possível. Vamos para o terceiro ponto, tá? O terceiro ponto, eu já até falei um pouquinho na questão do menor custo, que seria o quê? Junte-se a colegas seus que tenham o mesmo pensamento. Então não adianta você querer juntar com colegas que o que o colega quer é fazer plantão, é permanecer no plantão ou permanecer na rede pública. Por quê? Porque vai acabar que ele não vai investir no consultório particular, ele não vai achar interessante fazer investimento no consultório particular, você meio que vai ficar ali sozinho, né, com às vezes arcando com coisas, ou realmente você vai estar em outra vibe, vamos colocar assim, você vai estar em outra, né, em outra situação, você vai estar investindo, pensando, querendo que aquilo lá dê certo, e o teu colega não vai estar no mesmo ritmo que você. Nada de errado com isso, a gente não quer falar aqui, na verdade, qual seria o caminho bom, o caminho ruim, né? Ou ele está errado e você está certo. Não. São situações de vida diferentes, cada um sabe o caminho que quer seguir. O que eu sempre oriento é que, no meu modo de ver, com mais de 15 anos de formado como médico, o que eu consigo ver lá na frente e o que eu acho que é interessante é o médico investir no consultório particular para ter os seus clientes particulares, porque dessa maneira ele vai conseguir fazer uma medicina de mais qualidade. Então, mais nada de errado em quem quer seguir outro caminho, quem quer realmente permanecer fazendo plantões, quem quer permanecer trabalhando, né, como funcionário público, a carreira médica toda, nada de errado com isso, cada um acho que segue o caminho que acha melhor. Mas o interessante para tudo que você vai fazer, né, se você vai juntar com pessoas e que vocês têm um objetivo, o interessante é que esse objetivo seja um objetivo comum a todos, porque imagina se você vai juntar com você mais 3 amigos, cada amigo pensa de um jeito, cada amigo tem um objetivo diferente, então vai acabar que cada um vai seguir um caminho diferente, uma hora não vai dar certo essa sociedade, vai dar problema. Normalmente quando acontece isso, uma pessoa fica mais sobrecarregada, normalmente aquela pessoa que está mais comprometida com aquele objetivo inicial, e os que não estão comprometidos ou estão menos comprometidos acabam saindo do barco e você fica sozinho no barco. Então, muito cuidado com isso, até por isso é interessante, né, o ponto 2, quer dizer, ter menos custo, porque vai que numa dessa as pessoas podem mudar com o tempo, né? A cabeça às vezes pode mudar, vai que você entra no negócio aí com um custo muito alto e alguns colegas vão saindo, não querem mais aquilo lá, querem outra coisa e aí você fica sozinho com um custo lá em cima. Então até para isso é legal que o teu custo seja reduzido. Então o ponto 3 eu diria, junte-se com colegas que têm o mesmo objetivo que você. Agora vamos para o ponto 4. O que seria o ponto 4? O ponto 4 é o seguinte, siga players de sucesso.
o que seriam players de sucesso? Aqui eu estou usando uma gíria, né? Os players são as pessoas, no seu caso, os médicos, que desenvolvem já estratégias de marketing, de conteúdo, que tem canais aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde desempenham essa função informativa que o médico tem. Então são médicos que fazem vídeos, que têm seus seguidores, que conversam com seus seguidores, que fazem live. Você tem aí vários colegas seus, estudantes acadêmicos de medicina, que já fazem isso, que tem aí o seu Instagram, que colocam temas relacionados aos estudos na faculdade, ao dia a dia do médico. Então, se você for verificar, essas pessoas aí, a cada dia, estão aumentando a quantidade de pessoas no Instagram, no Facebook, estão se relacionando com pessoas, porque imagina um colega seu que tem uma conta que posta alguma coisa sobre hipertensão arterial. Com certeza muita gente vai curtir, é uma das enfermidades aí, né, que mais acomete as pessoas. Então imagina todo esse pessoal interagindo, conversando, perguntando, tirando dúvidas. Então cada vez você vai ter mais pessoas com isso. Você vai potencializar as informações, você vai conseguir distribuir tua informação para mais pessoas. Com isso você vai ajudar mais pessoas a cada dia. Por isso que eu não concordo, pelo contrário, eu discordo totalmente de médicos ou de pessoas que acham que o médico não tem que fazer conteúdo, que acham que o médico não tem que falar de medicina nas redes sociais, que acham que o médico não deve fazer isso porque não é legal. Pessoal, quanto mais conteúdo você faz, falando de uma doença, falando de uma enfermidade, e mais pessoas você tem na tua rede social, você vai influenciar positivamente essas pessoas, você vai levar essa informação até essas pessoas. Muitas pessoas, eu tenho certeza, vão ficar agradecidas a você, vão fazer uma interação com você e vão tirar dúvidas, vão conversar com a pessoa que está estudando no dia a dia. E não tirar dúvidas, às vezes, no Google, numa página aí que não tem reconhecimento ou que o conteúdo ele é um conteúdo ruim. Então, siga essas pessoas para você ver como elas fazem, para você ter ideias, né? Muitos desses players, o que eles fazem? Nos próprios comentários ali que as pessoas fazem, eles pedem para a pessoa colocar uma dúvida que tenha, né? Você quer que eu fale de quê? Coloca aqui embaixo, faz um comentário, você quer que eu fale de quê? De que doença? O que você sofre? O que você sente? Então, siga essas pessoas porque são pessoas que você pode até se relacionar e podem até te ajudar, por que não? Então esse é o ponto 4, siga players de sucesso. Vamos para o ponto 5 agora. O ponto 5 é quando você estiver na tua clínica ou tiver com a ideia de montar a tua clínica, o teu espaço. Eu já falei outras vezes que quando você cria um espaço, é legal que você permaneça naquele espaço. Às vezes tem médico que aluga uma clínica num lugar, fica um mês, acha que não deu certo, muda para outro lugar, muda de bairro, né? Às vezes de cidade, vai para outro lugar. Fica 2, 3 meses, muda de novo para outro lugar. Isso não é legal. Você tem que tentar ficar no local para você começar a divulgar. Nada é muito rápido, tá? Tudo que você quer fazer, que tenha uma base, uma estrutura segura, requer um certo tempo para você desenvolver. Então, o que é importante nisso aí? O número 4. Faça o paciente ter uma experiência. Então, a tua consulta, ela tem que ser uma experiência para o paciente. Tem que acrescentar para o teu paciente. Não pode ser uma coisa seca, uma coisa que o paciente vai chegar, doutor, oi, tudo bem? Senta aí, vamos conversar. Tem médico que nem olha para o paciente, baixa a cara, escuta, escreve, carimba, dá o papel ao paciente. Às vezes o paciente chega, o consultório às vezes está sujo, né? O consultório às vezes não está cuidado, a secretária às vezes não está bem apresentada. A secretária é a porta de entrada, né? Eu vou fazer um vídeo aí sobre secretária. Então, aí não vai dar certo. Aí se você quiser mudar para o teu consultório particular dessa maneira, aí eu não te aconselho. Aí eu te falo que é melhor você continuar no plantão, continuar no posto de saúde, que você não vai ter trabalho com isso.
Então, no consultório particular, as coisas mudam completamente. Você tem que investir, você tem que ter uma boa apresentação, você tem que ter uma boa secretária, que vista a camisa da clínica, que tenha objetivos, lembra dos objetivos em comum, que cresça junto com você, que queira aprender, que queira vencer, né? Que queira ser melhor a cada dia. Então, o paciente ele tem que perceber aquilo lá como uma experiência. Sua consulta não pode ser uma consulta qualquer. Você tem que dar sempre mais para o teu paciente. Você tem que sempre superar as expectativas do teu paciente. O paciente vai sair da tua clínica extremamente satisfeito. Muitos ali vão achar às vezes que a consulta, antes de consultarem, vão achar que é caro, né? Quando ligarem, nossa, mas é tudo isso a consulta, e vão sair da clínica achando que pagaram até barato, achando que valeu a pena, vão indicar a tua clínica para outras pessoas, para colegas, né? Para outras pessoas que queiram os teus serviços, vão falar bem de você, mas o que você tem que fazer? A consulta não pode ser uma simples consulta. Ela tem que gerar valor para o paciente, um valor que você está gerando já desde antes com os conteúdos, nas mídias sociais, mas quando o paciente efetivamente estiver naquela clínica, a sua consulta tem que ser uma experiência para o teu paciente. Experiência, lógico, do ponto positivo. Então isso começa desde a secretária, desde o local, desde o ambiente, até a sua consulta em si. Então, faça o paciente ter uma experiência. Ofereça, ponto 6, ofereça diferenciais. Então, o que é ofereça diferenciais? A clínica tem que ter uma coisinha, às vezes, para o paciente comer, para o paciente beber, tem que ter uma pessoa que chegue com o paciente, boa tarde, tudo bem, como é que foi o seu dia? O doutor já vai te atender, aguarda um momentinho, você quer um café, você quer alguma coisa, o banheiro fica ali, agora com a questão do, a gente está falando, o vídeo vai ficar na internet, mas hoje a gente está com o problema do coronavírus, então, aqui a gente tem um álcool gel, passa na mão, por favor. Enfim, é uma pessoa que atenda o paciente, né? E que ofereça um diferencial para o paciente. Tá? Normalmente o paciente está acostumado com o quê? Chega num lugar, senta, às vezes não tem nada, às vezes o lugar está bagunçado, está barulhento, e às vezes a secretária não dá muita atenção, ninguém conversa ali com ele, ninguém fala nada, o paciente, né, entra calado e sai mudo, que a gente fala. Então isso aí quer dizer, por que ele vai voltar na tua clínica se ele não teve uma experiência, se ele não teve um diferencial, se ele não observou ali realmente que o dinheiro dele é valorizado? Então você tem que valorizar o dinheiro do teu paciente. Ele é a pessoa realmente que você tem que trabalhar para ele. O que seria de um médico, né, sem um paciente, sem realmente poder investir? Então tudo tem que ser direcionado para o teu paciente. Oferecer o que há de melhor, oferecer uma experiência, oferecer diferenciais. Então, uma estratégia legal é o quê? Você pode treinar a tua secretária, dar dicas, pedir para a tua secretária, por exemplo, ver vídeos sobre um bom atendimento. Isso aí ela consegue vários vídeos, né? Existem cursos também direcionados à secretária, para você ter uma secretária de sucesso, que eleva a clínica também para uma clínica de sucesso. Então, você deve oferecer esse diferencial para o teu paciente. Ponto 7, tem a ver também um pouquinho, alguns pontos aqui, logicamente, se relacionam, que supere as expectativas. Você sempre tem que pensar no seguinte, não é em realmente, digamos assim, bater as expectativas do paciente. Você tem que tentar superar. Sempre você tem que trabalhar para superar as expectativas do teu paciente. Esse que é o X da questão, tá? E muitas pessoas não pensam dessa maneira. Muitas pessoas acabam, às vezes, que o paciente tem uma expectativa, tá? Que ele mesmo cria uma expectativa, às vezes porque você tem uns conteúdos legais, às vezes porque os seus vídeos são bem apresentados e tudo. Então, aquilo gera uma curiosidade, gera uma expectativa. Nossa, eu vou lá no doutor, que eu assisto os vídeos dele, que eu vejo o conteúdo dele.
muito legal, muito bacana, me ajuda muito, gosto muito de seguir o doutor nas mídias sociais, estou ansioso aqui, estou ansiosa para ir na consulta com ele. E aí o paciente chega lá, então ele se decepciona, né? No português aí, claro, ele se decepciona. Aí não pode ser assim, pelo contrário, você deve sempre trabalhar, se esforçar, né? Em todos os sentidos, para sempre superar as expectativas do teu paciente. O teu paciente, o paciente que tem as expectativas superadas, ele sem dúvidas, ele vai te indicar para outras pessoas, ele vai ter uma fidelização com você, ele vai se tornar um paciente que você de alguma maneira conseguiu encantar na tua clínica, então ele vai ser eternamente teu paciente, ele não vai precisar, e se ele precisar, né, de um outro médico, de uma outra especialidade, você pode ter certeza que ele vai pedir uma indicação para você, porque você superou as expectativas dele e você criou um bom relacionamento médico-paciente e, sobretudo, ele tem confiança em você. E confiança exige um caminho para a gente adquirir. Então, adquira a confiança do teu paciente e supere as expectativas do seu paciente sempre. Então, vamos para o último ponto aqui, o ponto número 8, que é um ponto muito importante, que tem a ver também com a superação da expectativa e é uma coisa que são pouquíssimos médicos que fazem, eu diria a vocês que menos de 10% dos médicos fazem isso, que seria um pós-marketing, né? De alguma maneira um pós-venda. Às vezes tem pessoas que não gostam dessa palavra pós-venda, né? Porque parece que o médico é um vendedor, mas enfim, estamos falando de um serviço que o médico realmente vai prestar um serviço, que seria o seu conhecimento, em prol de ajudar o paciente naquele momento ali da consulta, antes da consulta, gerando conteúdo, né? Postando os conteúdos relevantes e de interesse para o paciente, para o público em geral. Mas isso aqui, que é o final aí do que eu queria falar, é o pós-marketing. Isso é importantíssimo. É importantíssimo que você, após o paciente consultar com você, que você faça algum questionário com ele, né? Que você envie um e-mail para o paciente agradecendo o paciente ter ido lá com você, perguntando a ele o que você pode melhorar, pedindo críticas construtivas, né, para a tua clínica, para a tua secretária, que você faça realmente um pós-marketing, que você agradeça, que você diga a ele que você está aguardando, por exemplo, ele realizar os exames e retornar para vocês seguirem com a consulta, seguirem com a investigação aí da doença ou seguirem com o tratamento. Isso é de extrema importância, isso é muito importante. Então, o relacionamento com o paciente, ele não acaba quando acaba a consulta, ele não acaba quando o paciente sai da tua consulta. Ele segue, é legal que você faça esse contato, esse pós-atendimento com o paciente, até porque é a melhor maneira para você saber se você está indo bem, se você está no caminho certo, se a tua consulta foi agradável. Às vezes você acha que está tudo bem e o paciente tem alguma coisa que ele quer te falar, alguma queixa ou alguma crítica. As críticas construtivas sempre são bem-vindas, então é importante que você faça esse contato com o paciente após o atendimento. Isso pode ser feito no mesmo dia, algumas horas que ele foi embora, um dia após a consulta, enfim, mas você deve fazer isso. Com certeza, fazendo isso, vai estar contribuindo para você superar as expectativas do paciente. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigado por assistirem os vídeos. Mandem aí seus comentários, façam perguntas. Eu quero saber eu quero que vocês me contem aí, né, o que estão achando e me mandem dicas e assuntos que vocês querem que eu trate aí nos vídeos que eu vou fazer mais para frente. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Tenham uma ótima noite e até mais. Fiquem com Deus.